Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai continuar compreendendo lá a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. E essa é a parte 3 da nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar compreendendo primeiro o que nós chamamos de hierarquia urbana. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material de hoje. Bom, pessoal, nós estamos falando aí a respeito da estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, e essa é a nossa parte 3. Para começarmos o nosso papo, pessoal, a primeira tarefa é tentarmos entender aquilo que nós estamos chamando de hierarquia urbana. Quando falamos de hierarquia, nós estamos falando de um grau de importância. Sendo assim, no passado, nós fazíamos uma hierarquia urbana brasileira baseada fundamentalmente na sua importância política, econômica e sociocultural. O problema desse critério é que ele é um critério extremamente fluido, ou seja, algumas cidades têm uma importância autoevidente. Exemplo, São Paulo, sem dúvida alguma, tem uma importância política, econômica e sociocultural a nível de país, o que a classifica lá como uma metrópole nacional. Porém, observe você que nem todas as cidades têm essas características autoevidentes, e sendo assim, ficava mais difícil a gente fazer a classificação das metrópoles regionais, dos centros regionais, da cidade local e da vila. E aqui já vai logo de cara uma observação. Quando nós falamos de vila, nós estamos falando de uma cidade. No entanto, é uma cidade lá que praticamente é autorreferenciada só para si e não para as demais cidades do seu entorno. Para poder contornar essa questão da classificação, a gente passou a utilizar um outro critério, que nós chamamos lá de diversidade e quantidade de oferta de bens e serviços. Sendo assim, quanto maior a quantidade, quanto maior a diversidade de bens e serviços, mais importante uma cidade é. Se nós olharmos para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, nós vamos encontrar lá uma multiplicidade de bens e serviços ofertados. Shopping center, museu, galeria de arte, cinema, loja de rua, com uma miríade de produtos e serviços que são ofertados ao conjunto da população. Portanto, São Paulo e Rio de Janeiro seriam classificadas como uma metrópole nacional. Por um outro lado, eu posso pensar ainda na capital dos estados. Normalmente, as capitais dos estados congregam lá a maior oferta de bens e serviços dentro de cada um dos seus territórios. E, por um outro lado, algumas vezes exercendo influência dentro da sua macro-região. É o caso, por exemplo, de Porto Alegre ou de Curitiba, exercendo influência sobre a macro-região sul. Não por acaso, a capital dos gaúchos e ainda dos paranaenses tem uma grande oferta de bens e serviços ao conjunto da população. Resultado, passam a ser classificadas lá como metrópole regional. Mas também o são Belo Horizonte, Recife, Salvador e uma série de outras cidades. Sendo assim, pessoal, a gente tem então que as metrópoles regionais normalmente são as capitais dos estados. Mas eu posso pensar também no centro regional. O centro regional é aquele que tem uma importância dentro da mesorregião, ou seja, considerando lá a macro-região, nós temos uma região média. E aí o caso, o exemplo clássico, é São José dos Campos, em São Paulo, que exerce lá uma influência sobre a mesorregião de São Paulo, envolvendo aí alguns estados que lhe são limítrofes, como o Rio de Janeiro ou ainda como o Espírito Santo. Eu posso pensar, o Rio de Janeiro e o Paraná, eu posso pensar, pessoal, então, que nós temos um centro regional. Posso pensar numa cidade local, que é aquela que é referência para a sua periferia imediata. Se nós olharmos aí para Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro,
são exemplos clássicos de cidade local. E, finalmente, eu tenho a vila, que é aquela pequena cidade que, via de regra, não exerce qualquer tipo de influência na sua periferia imediata. Poderíamos citar aí pequenas cidadezinhas no interior do Brasil. Observe, então, que nós temos uma hierarquia urbana estabelecida, então, pela disponibilidade de bens e serviços que são ofertados. Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos tentando entender junto com você o que nós chamamos de hierarquia urbana. E essa hierarquia urbana, ela passa a ter lá um critério. O critério de classificação é basicamente, a oferta de bens e serviços com diversidade e com quantidade. Então, quantidade e diversidade de bens e serviços ofertados. Quando eu tenho lá uma diversidade e uma quantidade de bens e serviços ofertados, eu tenho então um critério que me permite estabelecer a hierarquia urbana de uma dada região, ou até mesmo do país como um todo. Sendo assim, pessoal, a gente precisa observar que a hierarquia urbana brasileira, da década de 1930 até a década de 1980, era uma hierarquia urbana que nós chamamos de verticalizada, ou seja, a metrópole nacional se comunicando com a metrópole regional, esta com o centro regional, com a cidade local e com a vila. A relação era verticalizada dentro da hierarquia. Ocorre que nós temos hoje meios de comunicação e de transporte que permitem uma rede de fluxos mais intensas. O que é uma rede de fluxos? É aquela rede que é transportada por esses meios de comunicação, informação e transporte cada vez mais modernos entre o fluxo de pessoas, de bens e serviços e de informações. Essa rede de fluxos me permite criar uma rede de cidades interligadas entre si por essa rede de fluxos. Repito, de pessoas, bens e serviços e informações. Ocorre que nós temos um geógrafo importante nos Estados Unidos, chamado David Harvey, que ele cunhou lá uma expressão muito importante. Ele diz que no momento atual, os sistemas de transporte e de comunicação estão permitindo o encurtamento da distância pelo tempo. Vamos lembrar, se Pedro Álvares Cabral demorou 3 meses para chegar ao Brasil, saindo de avião do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, em 9 horas você está lá no centro de Lisboa. Se antes você mandava uma carta para o Japão e ela demorava 30, 40, 50 ou mais dias, hoje o e-mail chega em menos de 1 minuto. Resultado, a distância foi encurtada porque eu tenho um meio de transporte e de comunicação mais eficiente. Resultado, nós temos um fenômeno, então, em curso, que é um fluxo cada vez mais intenso de pessoas, de bens e serviços e de informações, e isso permite criar uma rede de cidades. Portanto, observe lá que durante muito tempo a hierarquia urbana brasileira foi verticalizada, porque esses meios de comunicação e de transporte não existiam, não pelo menos na modernidade que nós temos hoje. Hoje, as relações hierárquicas passaram a ser horizontalizadas, ou seja, uma metrópole nacional se comunica diretamente com as metrópoles regionais, com os centros regionais,
mas também com a cidade local e com a vila. É uma horizontalização das relações provocada por meios de transporte e de comunicação que permitem lá o encurtamento da distância pelo tempo. Vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Sendo assim, pessoal, né? Observe lá que a nossa hierarquia urbana ela contempla pelo menos dois momentos, né? De 1930 até a década de 1980, essa hierarquia urbana era essencialmente verticalizada. A partir da década de 1990 em diante, eu tenho que essa hierarquia urbana passa a ser horizontalizada. Esse processo de horizontalização das relações, ela pressupõe lá a criação de uma rede de cidades. E essa rede de cidades, que é a interligação entre as cidades, ela só é possível por uma rede de fluxos. Então, se eu tenho lá a horizontalização da hierarquia urbana, isso só ocorre porque está se formando no país uma rede de cidades. Essa rede de cidades interligada por uma rede de fluxos. Esses fluxos de três naturezas, né? De pessoas, de bens e serviços, e de informações. E essa rede de fluxos de pessoas, bens e serviços e de informações, ela só é possível porque eu tenho lá um sistema de transporte e de comunicação que, nas palavras do professor David Harvey, promovem o encurtamento da distância pelo tempo. Ou seja, a distância ela vai sendo relativizada porque eu tenho um meio de comunicação cada vez mais eficiente. Isso vai permitir que o tempo relativo de deslocamento de pessoas, de bens e serviços e de informações seja cada vez menor. O David Harvey, inclusive, ele vai cunhar não somente a expressão, mas também um símbolo. Então, aqui nós temos o professor David Harvey, que vai cunhar a expressão, né? O encurtamento da distância pelo tempo, e ele vai cunhar lá a ideia de que o mundo está encolhendo de tamanho. Isso só é possível porque os meios, né, de transporte e de comunicação são mais eficientes, né? Então aqui o mundo sendo encolhido pelos meios de transporte e comunicação cada vez mais intensos e eficientes. Isso, então, cria uma situação de hierarquia urbana nova no cenário atual, de um processo de verticalização para horizontalização, movido aí
por uma rede de cidades que está interligada por uma rede de fluxos, que, por sua vez, só é possível porque nós temos sistemas de transporte e comunicação mais eficientes. Legal? Vamos conferir isso no nosso material? Vem para cá. Então, pessoal, nós precisamos entender a hierarquia urbana, né? A ideia de hierarquia está associado à dependência dos centros urbanos menores em relação aos centros maiores, que polarizam a rede urbana a qual estão integrados. Na hierarquia urbana brasileira, a liderança das diferentes redes urbanas cabe às metrópoles, que polarizam o conjunto das redes urbanas nacionais e a rede urbana de grandes regiões. O esquema clássico, lembrando para você que esse esquema clássico, ele dura da década de 1930 até a década de 1980, era que nós tínhamos lá uma metrópole nacional se comunicando diretamente de forma verticalizada com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e com a vila. Contemporaneamente, a partir da década de 1990, nós vamos ter lá o chamado esquema atual, onde a metrópole nacional se comunica diretamente com metrópoles regionais, com centro regional, com cidade local e com as vilas. Metrópoles nacionais, então, encontram-se lá no primeiro nível da gestão territorial, constituindo foco para centro localizado em todos os pontos do país. São exemplos de metrópoles nacionais o Rio de Janeiro e São Paulo. Metrópole regional constituem o segundo nível da gestão territorial e exercem influência na macro-região onde se encontram. São metrópoles regionais Belém do Pará, Belo Horizonte em Minas Gerais, Curitiba no Paraná, Fortaleza no Ceará, Goiânia em Goiás, Manaus no Amazonas, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Recife em Pernambuco e Salvador na Bahia. Como metrópole regional, constituem o terceiro nível de gestão territorial e exercem influência no Estado e em estados próximos. Dividem-se lá em três níveis, né? O A, o B e o C. A hierarquia urbana brasileira, então, ela está muito concentrada naquela faixa leste do nosso território. Lembrando lá, né? Se a gente tracejar aquele antigo Tratado de Tordesilhas, nós vamos perceber que a maioria das metrópoles que exercem comando e controle sobre o país está na faixa leste do nosso território ou muito próximo dela. Portanto, à medida, contudo, que eu vou em direção à Amazônia ou que eu vou em direção ao centro-oeste, observe lá que essa hierarquia urbana ela se torna mais fluida, menos evidente. A teoria não é estabelecida apenas, portanto, pelo tamanho da cidade ou pelo seu contingente populacional, mas especialmente pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é a colocação na hierarquia urbana. Observe, no entanto, que nós temos aqui uma nova hierarquia urbana. No esquema clássico, a hierarquia urbana sofreu modificações importantes no decorrer das últimas décadas. A razão é a história das cidades e a evolução dos meios de comunicação e de transporte,
que são resultados do processo de globalização. O processo de subordinação não mais obedece a uma escala contínua. Em diversas situações, os habitantes de cidades menores direcionam-se diretamente a centros urbanos, como metrópoles regionais ou nacionais, para adquirir bens e serviços. Sendo assim, nós temos um último modelo para a gente discutir, que nós chamamos de modelo informacional. O professor Milton Santos, infelizmente falecido, nos chamava a atenção que a hierarquia urbana brasileira ela é hoje fortemente influenciada pela capacidade de geração e de difusão da revolução tecnocientífica informacional, que envolve lá nanotecnologia, biotecnologia, robótica, espacial, nuclear, de medicina, mas ao mesmo tempo de fármacos e de tantos outros. E nesse sentido, ele entende que a capacidade de geração e de difusão de ciência, tecnologia e informação cria lá a categoria de algumas cidades que podem ser chamadas de metrópoles globais ou ainda de metrópoles mundiais, porque exercem uma influência para além do seu território nacional. É o caso, por exemplo, de Nova York, de Paris, de Londres, de Tóquio, mas também de São Paulo. São Paulo irradia a sua influência não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, a América Latina e, quiçá, até parte do mundo. E, portanto, essa capacidade de difundir e de criar, de estar inserida na terceira revolução industrial, revolução tecnocientífica e informacional, dá a São Paulo a faculdade de ser uma metrópole mundial. Esse modelo é um modelo informacional. Legal? Vamos conferir? Dá uma olhada para cá. A implantação, então, de modernos sistemas de transporte e de comunicação reduziu as distâncias e possibilitou a desconcentração das atividades econômicas que se difundiram por todo o país e hoje são coordenadas a partir de diretrizes produzidas nos grandes centros nacionais e internacionais. Segundo o modelo informacional, São Paulo é a metrópole mundial brasileira, que exerce controle sobre os principais sistemas de comunicação que difundem inovações em todo o país. Observe aqui o modelo informacional. Esse é um exemplo da expansão e do alcance das telecomunicações. São Paulo, então, é uma metrópole mundial e da metrópole para o destino, Brasil e exterior, e da origem, Brasil e exterior, para a metrópole. Sendo assim, isso acaba reforçando lá a nossa rede urbana, com um imenso fluxo de pessoas, mas também de bens e capitais, ligando as metrópoles nacionais, as capitais regionais e dela até as cidades, permitindo então que aquela rede de fluxos ocorra de maneira cada vez mais intensa. Se é assim, pessoal, a gente então viu um outro capítulo importante nessa aula a respeito da hierarquia urbana brasileira. Nós vamos encerrando essa aula por aqui. Eu quero desejar para você um fortíssimo abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.